Olá pessoal, tive um probleminha de conexão e mudei minha rede. Vamos tentar novamente. Peço desculpas pelo imprevisto. Só aguardar o Germano entrar e vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Prontinho, vamos ver se agora vai, né? Vocês estão me vendo? Quem estiver vendo, me dá um feedback sobre a E imagem. aí? Desculpa, Germano. Não, que isso, cara. Eu Ah, percebi, mas eu já contei até 2018 já, então adiantei. não. Tá ótimo. Eu não peguei, mas então já teve, você já se apresentou, mas que ótimo. Desculpa pelo imprevisto, Não, esses que isso. problemas de É que isso conexão. acontece. Mas, então, pessoal, a ideia hoje é justamente conversar com o Germano, trazer um pouco da experiência que ele tem na parte prática, aplicada, e experiência de vida também, porque a gente está falando de repertórios que fogem um pouco só da prática clínica, né? Mas principalmente para conversarmos sobre videogames, sobre o impacto de jogos, de jogos eletrônicos na vida das crianças e dos adolescentes. Lembrando que aqui a gente tem um foco mais no impacto com crianças com desenvolvimento atípico, principalmente com o diagnóstico de autismo, né? Mas as variáveis são as mesmas para todos, afetam só de maneiras um pouco diferentes. Então, Germano, videogame, vilão ou mocinho? É, É, eu pensei em. Pode falar, perdão. então, essa questão é muito legal você trazer, Bruno, sei lá, por vários motivos, né? Um dos motivos é que ao longo da história, não é do jogo eletrônico, da história, né? Enfim, para preparar a live de hoje, comecei a dar uma pesquisada um pouco sobre essa questão de violência e jogos e tal, e peguei um Uhum, jornal chamado Cyber Psychology e tal, e é uma revista internacional que estuda isso, e saiu uma edição agora, em 2021, sobre jogos, né? E aí, uhum, a carta de introdução, o primeiro artigo, né, ele fala essa questão de violência, atribuir algo à tecnologia, existe há muito tempo, né? Desde quando apareceu a primeira TV, por exemplo, a TV estava ensinando violência, novela, filme, ação e tal. O sim. exemplo que esse artigo deu foi sobre um quadro que era um quadro de um italiano que ele pintou alguém que está sendo decapitado, né? E aí o pessoal ficou doido, assim, nossa, está aumentando a violência, não sei o que, não sei o que. O próprio RPG também, quando saiu em 70, demonizaram muito, né? Então, essa Sim. questão de tecnologia e violência, na verdade, acontece há muito tempo, né? E assim, a princípio, de todas as pesquisas que eu estou fazendo ultimamente, enfim, acho que o pessoal da minha equipe que está aí, né? Eles sabem que o quanto que eu estou lendo artigo pra caramba, tá, etc. Eu pesquisei assim várias meta-análises que dentro das categorias de artigo são os mais impactantes, porque eles revisam outros artigos, né? E não Sim. tem correlação entre jogos violentos e violência de um modo geral. Tá? Esse eu boto entre Uhum. aspas, de modo geral, Tem. porque é importante falar disso, porque muita gente pode falar, ah, mas e o meu filho, que, sei lá, meu filho que andou com alguém que era um pouco traços psicopata, ele começou a andar com um cara, começou a jogar GTA e aí começou a fazer algumas coisas por causa disso. Sim, para alguns casos a gente vê essa questão. Mas de um modo estatisticamente falando, numa sociedade, eu duvido que se você olhar na prisão, por exemplo, se os caras tiveram acesso ao GTA, se os caras jogavam, sei lá, Red Dead Redemption, né? Então, essa é uma questão muito importante da gente falar. Estatisticamente falando, numa sociedade, o videogame não aumenta a violência. Né? Então, acho que isso que é mais importante falar.
Sim, sim. E foi, nossa, muito legal você falar isso. Um pouco antes da nossa live, eu abri uma caixa para perguntas, né? E a pergunta que aconteceu com maior frequência foi justamente sobre videogames tornam meu filho violento? Videogames geram Uhum. agressividade? Então, 8 pessoas me perguntaram só via Instagram, fora as outras que eu conversei privadamente. E é algo que é recorrente, né? Sempre vem essa preocupação relacionada à violência, mas como se o videogame, o jogo por si só, como variável isolada, fosse a causa de determinados comportamentos considerados agressivos, né? Eu Uhum. lembro acho que no primeiro curso que eu fiz com vocês, quando a gente estava conversando sobre conflitos de geração e tecnologia, eu até falei, culpar o videogame pela violência é quase como culpar a física por Hiroshima e Nagasaki. Assim, a tecnologia por si só não gera o comportamento, né? Existe Uhum. controle, exposição, contingências aí que podem ser modificadas para ser usado de forma positiva. E aí, Uhum. já Super. falando no uso de forma positiva, eu queria que você falasse também um pouco sobre o uso dos games de uma maneira positiva, seja para aquisição de habilidades, principalmente em habilidades sociais, assim, que eu sei que é assim, o foco de vocês de atuação e em tempos de pandemia é o veículo de comunicação que os jovens têm, né? A forma de comunicação. Queria que você me Uhum. contasse, falasse um pouquinho sobre Claro. isso. Bom, dá para falar muita coisa sobre isso, tá, Bruno? Uhum. Sobre benefício, até vou fazer uma propaganda já antes. A gente fez um capítulo que vai sair agora, com a editora Manoli, se não me engano. E essa editora é uma edição Ah, especial sobre tecnologia e jogos e tal. E eu escrevi esse capítulo junto com o Túlio, sobre como a uhum. gente usa os jogos na terapia, tá? Então, assim, é claro que o jogo em si, ele não vai provocar alguma coisa ruim, mas se você souber analisar isso de uma outra forma, e o mais importante, você não ficar com preconceito. Né? Não é só porque você nasceu em uma geração anterior que você vai achar que isso aqui lá é um joguinho, é uma coisa besta, alguma coisa tosca. Né? Então, Uhum. assim, nesse capítulo eu fiz um levantamento mais ou menos de funções que a gente podia fazer. Né? A primeira, a mais óbvia, é vínculo. Tá? O vínculo, óbvio, para a terapia em si, dentro dos estudos de 91 lá, que o pessoal fez com aquela coisa da divisão 12, né? Sobre terapia, qual é a variável Uhum. mais importante e tal. E a mais importante é o vínculo, né? Dentro das pesquisas que eles fizeram na época. E o vínculo, se a gente pensar que o adolescente, a probabilidade muito altíssima de ele jogar, então é uma porta de entrada para você conseguir estabelecer vínculo com essa pessoa. Né? Uhum. Então, a primeira coisa é isso, é vínculo da gente pegar o menino que é opositor, ele não tá afim de fazer terapia, você vai lá, senta, começa a jogar junto com ele começa a gostar e tal, ele fica, e esse fica como que assim, o tiozão da hora que joga, né? E é Aham. muito bom isso acontece, e acho que a primeira coisa é vínculo. A segunda coisa tem a questão de criatividade, que eu acho que, enfim, jogo possibilita um treino de criatividade absurda. Então, assim, imagino o jogo que eu acho mais fantástico nesse aspecto, assim, meio geral, que eles chamam até de sandbox, né? Jogo que você pode criar coisa e tal, é o Minecraft. É um jogo Aham. que Sim. sensacional, assim, é de criança, é igualzinho o Lego. O princípio dele foi o jogo do Lego, né, o Sim. componente mais simples possível, aquele pixel, o cara vai montando, vai criando, tá, etc. Se você olhar o vídeo na internet, dar uma pesquisada, os caras fazem mapa inteiro de Manhattan, eles fazem estátuas, eles fazem museu. Tem um menino bem assim da hora, o menino ele montou um processador dentro do Minecraft. Tá? Ele fez uma calculadora. Não tem isso, não tem na programação, não tem Olha. uma caixinha que você coloca lá. Ele foi usando aquele código binário, né? E começou, fez uma calculadora lá. Sim. Então, assim, tem umas coisas fantásticas. Tem isso, tem o chamado GBL, né? O Game Based Learning. Então, hoje em dia tem Uhum. vários jogos que eles. Se vê que os caras realmente estudaram aquilo para fazer um jogo.
é o Assassin's Creed fazendo sobre Egito. Se você for ver FIFA, aprender as regras, como funciona o futebol americano. Muito provavelmente você não deve saber se você não joga. Se você jogar, você vai aprender tudo. O que é o quarterback e tal, né? Isso você vai saber bem. Exatamente. Você pode aprender história, né? Civilization. Você pode aprender pelo Age of Empires e tal. Tem jogos que trabalham em raciocínio lógico. Tem jogos educacionais, que eu não manjo muito, que são jogos específicos para um público específico, para um problema específico. Você treina alguma coisa bem mais específica. Então, o jogo em si, você pode usar para 1000 coisas. E quando fala de socialização, imaginar que você pode jogar Minecraft online, trocando ideia com seus amigos direto, né? Então você aprende, assim, você treina junto com criatividade, junto com cooperação, junto com outros comportamentos complexos. Que se for pensar numa terapia de grupo, você consegue fazer isso uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias e tal. Se você consegue usar um ponto de encontro, que é o Minecraft, eles se encontram em servidor à tarde para ficar jogando junto e brincando, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tinha que fazer isso muito mais ainda, né? Então, eu acho que de benefício tem muita coisa, muita coisa. Sim, e esse encontro, né, que você falou, deles encontrarem no Minecraft ou em qualquer servidor de qualquer jogo, jogar junto e interagir, isso me leva a uma das perguntas que fizeram, que um pai falou que o filho conversa muito quando está jogando videogame, mas que ele só conversa enquanto está falando videogame, que ele não tem amigos reais. Foi a fala que me veio, né? E perguntou se o videogame atrapalha na socialização, pelo fato dele não ter amigos reais. Então eu vejo também que tem essa coisa, né, do que está dentro da tela não ser real para grande parte das pessoas inseridas na nossa cultura. E acaba que quando já cria esse estigma, tem esse pensamento, não, aquilo não é real, desconsidera todo um contexto de aprendizagem, de evolução, de repertório e de socialização. Então, se você tem, por exemplo, em pandemia, onde está todo mundo trancado em casa, todos os meninos, os adolescentes, crianças, nós estamos trancados em casa. E se você ficar chateado com ele porque ele conversa muito no videogame e não conversa com os pais da casa, aí vai e proíbe de jogar o videogame. Na verdade, está cortando toda e qualquer possibilidade de interação social que o menino tem durante esse período. Você citou lá atrás o videogame como uma porta de entrada, um vínculo. Na verdade, tem que ir por aí, né? Se ele já conversa muito com os amigos no quarto, entra no quarto, pega um outro controle, aprende a jogar. Eu até brinco com os pais, só não façam isso se ele tiver em um jogo ranqueado competitivo. Se você for fazer pergunta durante um jogo desse, provavelmente vai evocar comportamentos problemas. Sim. Então, sobre isso, Bruno, acho que é bacana. Desculpa, acho que está dando um pouquinho de lag, então eu começo a falar e depois isso aparece, enfim, está dando confusão. Só para complementar sobre isso, essa questão da geração anterior desvalorizar as amizades e coisas assim, eu vou te falar uma coisa interessantíssima, tá? Isso aparece na sociologia primeiro, tá? Lá em 95, com as pesquisas que estavam tendo sobre a internet, em 98, por exemplo, saiu as primeiras publicações sobre terapia online e tal, né? Então, assim, essa questão de jogos eletrônicos e desmerecer o passado é um conflito de geração. Assim, é simples. Na sociologia, eles já faziam análise, desde 90 e poucos até 2000, eles faziam um pouco as análises como aquilo é o mundo deles. Você não consegue desconstruir isso. É a mesma coisa, assim, usando um pouco de lógica, enfim, que não é um argumento muito, muito bom, a gente tem que sempre lembrar disso. É a mesma coisa você chegar a desmerecer a religião do outro, né? É uma falta de respeito com isso. É você falar pro cara que aquele santo não existe, né? Então, na hora que os pais eles não compreendem esse tipo de mecanismo, eles deixam claro o conflito, e aí na adolescência isso vai explodir. Vai explodir quando? Quando o pai chegar pro filho e falar que aqueles amigos dele é tudo poser, que é tudo fake, é uma fase.
E aí o filho começa a ficar aborrecente. Não é à toa, porque se o cara ele conseguisse jogar junto, tipo, eu tenho um primo que ele já usava RPG para narrar para as filhas quando as filhas fizessem as coisas boas em casa, cumprissem as tarefas e tal. Quando elas cumprissem, ele narrava história. Né? Então, eu acho que aí é um exemplo. Na hora que o pai ele participa do mundo e consegue usar isso como estímulo reforçador, usar isso como recompensa e tal, etc., é muito pelo contrário. Você consegue aproximar do filho. Né? Inclusive, nesse capítulo que vai sair, eu coloco sobre essa questão. Que os pais, os filhos se sentem muito mais desconectados com os pais, muito mais do que os próprios pais imaginam. Tá? Tem um estudo sobre isso. Uhum. O filho não se sente acolhido. Né? Então, acho que muito é por causa disso. Se o pai falasse a mesma língua, eu acho que estaria bem resolvido isso. Exatamente, exatamente. Assim, é algo que, como você disse, existe, sempre existiu, né, ao longo da história e está perpetuando. Mas, na verdade, nós atuamos, né, trabalhamos bastante para quebrar esse paradigma. Muitas vezes, quando eu inicio com uma criança ou um adolescente, que a queixa principal é baixo repertório de habilidades sociais, baixa interação, ou até mesmo transtorno opositor, já assim, na primeira sessão, quando o cara senta, né, que eu chamo eles de cara, e aí, como é que você tá? Não sou nem um pouco formal com os meninos. Já na primeira sessão ali, eu falo alguma coisa, geralmente eles têm algum estímulo discriminativo para nós, né? Um símbolo de uma roupa, algo na mochila, na calça, ou anteriormente eu já converso com os pais para saber os jogos que eles gostam. Então, quando entra na minha sala, eu já tô ou vendo algo sobre o jogo, ou falando, ou escrevendo algo sobre o jogo. E o vínculo é muito rápido. E uma sessão, dependendo desse vínculo, eu tento fazer algumas análises funcionais e somente quando eu vejo que esse vínculo já existe em algum nível, assim, para ver se eu consigo evocar pelo menos um pedacinho do comportamento problema. Eu deixo isso para outras sessões, mas às vezes eu consigo fazer isso já na primeira sessão. E eu vejo que é muito fácil redirecionar o adolescente ou criança, ou até mesmo dele seguir a nossa instrução quando esse vínculo está estabelecido. É incrível que como esse vínculo se estabelece de uma forma rápida quando a gente entra no mundo deles. E entra de uma forma natural, né? Não é aquela coisa de ser também o tio que só leu sobre o jogo. Por isso que eu acho que tem que ter essa combinação de repertórios. Eu mesmo é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, então é um pouco mais fácil para mim utilizar esses elementos na terapia. E várias vezes, quando a gente tem um retorno ali com os pais, logo no início, os pais sempre ansiosos, o que eu faço, Bruno? O que eu faço hoje? Tipo, primeira sessão, já uma mudança. Fala, olha, por hora, joga videogame com seu filho, ou pergunta para ele o que ele está jogando, entra no quarto, senta do lado, assiste, faz comentário, e assim, pais que antes alegavam não conversar com o filho, rapidamente estabelecem o diálogo, sabe? Aí a gente tem que, sempre, orientação parental, a terapia também para não ter aquele salto, né? Porque tem uma aproximação, pronto, agora meu filho conversa comigo, vou dar 1000 ordens para ele. E não é assim, não é de 0 a 100 também, né? Sim, para complementar isso, eu vou ser bem sincero, assim, essa questão profissional é muito importante, porque assim, a grosso modo, é óbvio que a nossa percepção humana, ela constrói o conhecimento de uma forma diferente do que o nosso modo científico de ser, né? Então, na hora que a gente está com o nosso filho lá, nosso filho sempre deu trabalho, mas enfim, está enchendo o saco, etc., opositorzinho, tal, etc. Mas na hora que ele começa, sei lá, pensando assim, ele começa a sair com um grupo punk, que socialmente as pessoas já têm preconceito, e aí ele já vai culpar isso. Nossa, a culpa do cara ser opositor, agressivo, é isso aqui. Com videogame é a mesma coisa. O pai ele sempre está olhando o elo final.
das coisas. Então eu explico para os pais que o comportamento opositor, ele aparece, acentua lá na frente quando ele está mais velho, quando ele está mais forte, e Perfeito. aí fica mais acentuado. Mas o comportamento opositor já aparecia muito antes. Muito antes. O moleque começa a ignorar, ele faz as coisas mal feitas, ele não tem fim de fazer nada, etc. Né? Então, a análise funcional que a psicologia pode trazer é um pouco trazer essa avaliação para entender isso, como é que a gente consegue desconstruir essa história, talvez um manejo de reforço, a gente acredita nisso, né? E conseguir colocar as coisas Sim. um pouco mais adequadas. Então, joga junto com ele, né? Joga junto, tá, etc. E tentar ensinar. Tem uma coisa muito difícil, Bruno, para ensinar para os pais. Assim, não é você chegar do lado dele, sentar, filho, vamos cara jogar Fortnite, vamos. Ele pega o controle, tá andando, atirando pro lado, não sabe nada, que botão é esse, não sabe construir. Vira um negócio muito poser, sabe? Muito falso, os moleques pegam isso. Então, Sim. uma das coisas todos os terapeutas aqui do D20, a gente gosta de terapeuta gamer, tá? Terapeuta gamer, que chega lá e tem história de jogo, o moleque vai jogar lá, tipo, eu tenho Brawl Stars, eu tenho 21 mil troféus. É muito, tá ligado? E o pessoal gosta, tá, etc. O outro é viciado em R6 aqui. Tipo, a gente gosta muito de jogos, a gente sempre tá falando sobre isso. Tipo, a gente, lá no Discord, que a gente conseguiu fazer todas as nossas terapias de grupo lá, a gente, direto, eu, o Renato e o Rodrigo, a gente compartilha a gente jogando um jogo de sobrevivência da mitologia nórdica, Valheim. A gente compartilha lá para eles. Então, sim, tem que pensar que o jogo ele é um ponto de encontro para a gente trabalhar uma questão mais profissional, né? Trabalhar a rotina de casa, você vai trabalhar AVD, né? Ainda mais o público autista, a gente sempre tem que focar nisso. Sempre tem que focar nisso. Porque ainda mais que eles têm uma probabilidade maior de ficar fixo em alguma coisa, né? Ter aquele hiperinteresse, então a gente tem que sempre focar nisso. A gente aí usa o jogo para fazer outras coisas. Né? Então, inicialmente, eu estou jogando xadrez com você para a gente fazer um vínculo bacana. Mas se o moleque só fala disso, a gente fica numa sala assistindo uma gameplay de Valorant, e aí depois disso a gente joga xadrez. Tá? Então a gente começa bem malandramente usando aquela porta de entrada como reforço, como recompensa. Né? Então eu acho que é isso. A gente tem que saber se portar e gostar disso. Né? Então eu acho que esse é um assunto bem interessante. Porque na faculdade, isso é uma crítica que eu faço sempre. Tal, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. A gente tem a nossa formação de faculdade e é muito louco, porque a faculdade de psicologia no Brasil inteiro não tem nenhuma disciplina sobre formação de jovens. Não sabe, é muito louco isso. A gente passa pela faculdade toda não sabendo que 90% dos adolescentes do Brasil jogam. Então a gente passa pela faculdade inteira sem achar que isso é importante, achando que, sei lá, jogos mais simples já dão conta e não dão conta. Né? Então, é isso. Acho que a gente tem que extrapolar mesmo e ir longe. Exato, nossa, show demais. E na graduação da academia é justamente isso, né? Eu lembro da minha época, não tem tanto tempo assim, mas que quando a gente falava sobre o uso até de tecnologia, de jogos, não era nem em um caráter de gamificar a terapia, era o uso do jogo como uma consequência reforçadora. Já havia uma crítica muito grande dentro da universidade, pelos próprios professores ou orientadores, de utilizar jogos de videogame ou jogos eletrônicos em geral. Tem uma fala, se eu não me engano, é do Túlio. Acho que das 2 vezes que eu vi, assisti uma aula dele, ele comentou que quando ele estava na graduação também, sempre tinha aquela caixa lúdica, né? Que você entra, tem aquelas pecinhas de madeira, aquele joguinho de quebra-cabeça, assim, tosco para as crianças e para os adolescentes, que não desperta o interesse nenhum. Tipo, o menino já construiu um castelo no Minecraft, construiu uma casa submarina com paredes de vidro, tem sei lá quantos troféus nos jogos que ele joga. Aí vai fazer alguma coisa para obter uma partida de cara a cara com o terapeuta, é desleal, assim.
E isso falando só como consequência reforçadora, sem ser trazer o jogo para a contingência do desenvolvimento de habilidades específicas. Isso eu não vi na graduação. Não de uma forma explícita, né? Foi mais por generalização de repertório dos nossos colegas que curtiam os mesmos temas e tinham os mesmos objetivos, os mesmos interesses. Germano, Sim. tem uma pergunta aqui sobre a idade para se começar a jogar. O pessoal do Aba Mais perguntou se existe uma indicação de idade. Então, isso é importante de a gente falar. A gente só tá falando de coisa boa, tá? É óbvio que parece que é lindo pra caramba, tá, etc. Mas não é, tá? Assim como um monte de outras coisas fazem mal uso excessivo, a gente tem que falar disso também. Né? O CID-11 agora colocou o jogo patológico, você jogar muito. O cara adicto. Eu já atendi vários casos assim, tá? Como AT, eu sou um cara grande, eu gosto de adrenalina e tal. Então, eu atendia casos de uns meninos que estavam, tipo, reprovaram na escola de tanto jogar videogame em casa. Tá? Então, tem casos pesados. Sim. Acho que é importante a gente falar disso, porque, enfim, tem estudo que mostra que não é, de fato, o jogo em si que é um problema, mas é o uso de telas quando é bebê. Criança pequena, tal, etc. Eu não estou muito por dentro desse estudo, porque não é um público que eu atendo. Eu atendo mais adolescente mesmo, de 11 para cima, né? Mas nesse começo é importante que as crianças não usem, tem um tempo X lá para usar, meia hora, 1 hora, que isso é importante que eles façam e sigam. Eu sei que tem muitos pais, é muito louco isso, né? Porque tem muito pai que acha lindo o filho, meu filho, o bebezinho lá, olha só, ele consegue digitar, não sei o que, tá lá fazendo tal. Então ele acha todos os vídeos que já quer. Esse comportamento. Tipo, acha lindo, né? Então, quanto a isso, a gente tem que ficar bem atento ao uso patológico. Né? Assim, tudo na vida tem um grau de vício, né? Mas o jogo, tem estudo que mostra assim, que quando ele está já usando excessivamente, tem uma força igual a drogas pesadas, drogas químicas mesmo. Né? Tem o mesmo nível de vício. Então acho que a gente tem que sempre ficar atento a isso. Então, em relação a essa pergunta que ela fez, não é o jogo em si, mas a tela, eu acho que o que dá para pesquisar bem é sobre o tempo que ela pode, que é indicado para a faixa etária, o uso de telas em especial. Agora, o jogo em si tem até aquela história daquelas classificações que tem. Eu sou muito crítico a isso, assim, tremendamente crítico em relação a isso, porque na verdade essa definição dessa faixa etária foi muito mais político do que científico, né? Então, inclusive até é irônico, né? Isso foi lá nos Estados Unidos que aconteceu isso em especial, porque eles acharam que o Doom, Quake, Wolfenstein, fizeram os moleques que mataram lá na escola, etc., né? E aí criaram essas faixas aí, né? E aí quando isso aconteceu, é mais político, né? Eu acho que a gente tem que sempre ficar atento em relação ao conteúdo, né? Talvez ficar atento, assim como o cara assistir um desenho, ou anime, que também tem muita coisa de nudez, violência, etc. É isso, tipo, tem muita cena pesada e meu filho é pequeno. Ou, às vezes, os pais, eles têm a religião deles, eles têm as crenças deles, os valores também é importante. Talvez eles não querem isso em casa, a violência em si, né? Então, esse é um critério que eu acho que a gente tem que adotar, um critério muito mais subjetivo. Infelizmente, não dá para usar um critério mais científico, no sentido de que, para 12 anos o cara pode jogar Fortnite, quando ele fizer 13 anos ele pode. Né? Então, tem que ser mais assim, um pouco mais atento em relação a tudo ali. Né? Não é só a idade em si. Perfeito, perfeito. Afinal, apesar de gostar muito de RPG, na vida nós não somos que nem os nossos personagens, né? O nível muda muita coisa. Então tipo, a lógica deles é essa. Fez aniversário, pronto, agora um dia antes você não pode. Um dia depois você pode.
Então, Uhum. é bem isso mesmo. Vai de acordo com o repertório, vai de acordo com a cultura familiar, vai de acordo com os comportamentos que aquela exposição induz, e como é mediado, né? Como que isso é apresentado e explicado para o filho também. Isso Sim. é muito importante. Tem uma outra perguntinha. Gente, às vezes eu olho pra cá, Germano, é porque Não, tem uma tranquilo. psicóloga que A trabalha com a tela. gente, ela tá aqui na frente, ela me dá feedback. Tem uma outra perguntinha, mas você lembra qual é? Enquanto isso, vou só falar sobre o desenvolvimento, assim, de habilidades no sentido de campos comportamentais mesmo, né? Tipo, o quanto os jogos podem ser ou servir como aprender a jogar um jogo a desenvolver um campo comportamental. Eu trabalhando com as crianças com o diagnóstico, trabalhando com as crianças autistas, eu vejo que muitas vezes, ao aprender a jogar um jogo, outros repertórios eles destravam. É muito mais rápido a aprendizagem, sem contar que é muito mais rápido também a acolhida dessa criança ou desse adolescente dentro de uma comunidade, como nos pares na escola, porque além de interagir com os outros durante os jogos, ela pode também conversar sobre isso. E conversando sobre isso, ela vai conversar sobre outras coisas também. Então, é muito legal considerar o jogo como algo da realidade e da cultura dessa geração, né? Eu vi algumas vezes aqui, eu lembrei, a Raquel pediu várias vezes para a gente comentar sobre a geração Z e as características da geração Z, né? Porque a gente trabalha com o sujeito, e o sujeito é único, N igual a 1 sempre, mas existem elementos culturais que influenciam no desenvolvimento de determinadas habilidades. Então, eu queria que você falasse um pouco das características dessa geração, da cultura dessa geração. Uhum. Bom, geração Z é a cultura que nasce após 2000, né? Então, tem muitas características que, na verdade, é óbvio que, assim, esses estudos geracionais, eles não vieram da psicologia, vieram do design, tá? Aham. Também é outra crítica que eu faço em relação à faculdade em si, que a gente não aprende nada disso também, né? Mas tem algumas características sociais que a gente percebe bem claras entre gerações, né? Então, assim, tem Uhum. gerações que são aquelas gerações mais conservadoras, a geração X, que é o pessoal que começa a trabalhar em uma empresa, eles ficam 30 anos trabalhando nisso. A geração Z é uma geração que é muito mais volátil, então eles têm que trocar, eles não conseguem ficar muito tempo ali em uma profissão só, fazendo uma coisa só, né? A gente, por exemplo, eu nasci em 84, né? Seria a geração Y. A gente tem ali muitas pessoas que tinham um jogo, eles jogavam aquele jogo até zerar, até o fim. Hoje, eles jogam vários jogos, tem muito jogo para jogar em si, né? Hoje as pessoas estão muito mais críticas, né? O adolescente em si, acho que isso é sensacional. Hoje eu atendi um menino que ele tem autismo, né? TEA, alto funcionamento. Ele estava brigando com os pais em casa, porque ele votou no Bolsonaro, quando ele fez 16 anos, votou no Bolsonaro, deu o maior conflito, etc. Agora ele quer votar no Lula, né? E, e assim, ele tá brigando com os pais por causa disso, porque ele tem a opinião dele, os pais ficam falando, não, você tem que votar no Bolsonaro, etc. Né? E eu falei para ele, falei, olha, isso que é legal, você vive em um estado democrático, né? Então, assim, você tem que Aham. conviver com essas pessoas em si, né? E ele tenta passar isso para os pais, então ele tem argumento, ele pesquisa, ele fala, esse é um minuteia, né? É sensacional isso. Ah, Então, assim, uma geração sim. muito forte em opiniões, eles têm opiniões críticas pesadas, né? Então, o Túlio, nas aulas dele, ele sempre mostra várias capas daquela revista Times, né? E várias pessoas de 20, Sim. 20 anos, 22, 16, 18 e tal, porque são pessoas extremamente opinativas. Por exemplo, eu atendi um caso
na sexta-feira, se não me engano, não, na verdade, foi sexta ou quinta, que o menino, o pai estava falando para ele que o ar-condicionado ligado nas costas dava gripe. Então ele tinha que desligar tudo e ficar suando no quarto. E aí o moleque pesquisou, chegou pro pai e falou, olha pai, não é isso. Né? Aí o pai falou assim, ele usou a famosa falácia pela autoridade, né? Ó filho, eu sou experiente, eu tenho 30 anos a mais que você tem que obedecer porque eu sei muito mais que você. E o moleque, opositor, ele falou, não, eu não vou. Né? Então, eu acho que uma característica muito forte dessa geração em especial é essa posição crítica que eles têm. A geração, as adolescentes, as meninas estão muito mais ligadas ao feminismo, né, com muito mais postura em relação à igualdade, etc. Elas combatem mesmo e tal. Então, eu acho que isso que é bacana a gente ver. Antes era mais coisa universitária, essas críticas, e agora tem uma escola em São Paulo, que você tem uma ideia muito, muito legal. Quando eles ficam tudo online, a escola quis cortar alguns professores. Os meninos se encontraram para fazer protesto. Tá? De 16 anos, 15 anos, fazer protesto na frente da escola. Né? Então, acho que uma das características é essa, bem forte, assim, esse tom crítico que eles carregam. Né? Sim, eles buscam a informação, né? Esse controle que a nossa geração sofria, assim, não que deixou de existir controle aversivo na sociedade, pelo contrário, a gente tá vendo um período aí de bastante controle aversivo. Mas eu vejo que os adolescentes e as crianças, o controle aversivo não funciona. Esse argumento de vencer na força, de eu que mando, eu que sei, eu tenho experiência, cara, não é assim. O menino senta ali no Google, ele consegue destrinchar uma série de argumentos para você, e se você não argumentar de uma forma válida, ou minimamente considerar o que ele está falando, se virar e falar, eu que sei, acabou, perdeu. não tem mais interação ali, né? A coisa já perdeu a comunicação. E assim, eu lembro também de há muito tempo atrás, quando eu era AT na graduação, eu comecei a trabalhar com uma criança, acho que foi meu terceiro, quarto cliente da vida, assim, que eu fazia acompanhamento domiciliar. E surgiu uma demanda de que, eu quero que meu filho aprenda a jogar videogame. Não foi uma demanda específica da criança. Tá bom. E aí eu fui destrinchar, era um PlayStation 4 Pro. E a criança não tinha repertório nenhum com jogos de tablet, sabe? Falei, quer saber, cara, eu vou usar essa oportunidade porque o jogo, as cores, mesmo a criança não sabendo, era bem motivador para ela. Então, eu trabalhei tantas coisas, desde os símbolos do controle, aos botões, a coordenação fina, antes de jogar, sabe, fazendo exercício, fazendo outras brincadeiras de arremessar, por fim, para a gente sentar, depois de um longo tempo, e poder jogar um joguinho de corrida juntos, assim. Todo o processo foi maravilhoso, muito reforçador para a criança e para mim como terapeuta, porque eu sair um pouco daquela intervenção totalmente tradicional para ensinar habilidades curtas, de tentativa discreta mesmo. Eu até usei o treino de tentativa discreta, mas de uma forma totalmente diferente do que a gente vê na graduação, né? Eu acho que é bem isso, utilizar o interesse a favor da criança, né? A favor do bem-estar, do desenvolvimento e da saúde da criança. Super. Eu atendi um caso, por exemplo, de uma mãe que era contra. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que é inédito para sua vida também, tá? Eu atendi um caso de uma mãe que era completamente contra videogame, totalmente contra. Sério, foi o primeiro menino do universo que não sabia quem era o Mario. Tá? Você já viu alguém que não sabia quem era o Mario? Não. Mano, é doideira, não, né? Acho que... Não sabia, cara. Chuta qual era a queixa dele. O moleque não sabe quem era o Mario. Não, óbvio. Ele chegava na escola, não sabia nada. Ele tinha vários brinquedos artesanais, nada contra. Tipo,
que não pode brinquedo artesanal. Acho que tem que manter isso, mas óbvio é pensar na tecnologia em si. Então, assim, esse menino só tinha isso. Então eu cheguei, e assim, foi muito louco, eu tive que explicar para ele como funcionava gol de futebol. Tá? Ele não sabia que gol é bola quando passava entre a trave, tá, etc. Então, eu acho que quando a gente cria alguma regra, principalmente na educação que os pais têm, eles têm um papel fundamental porque pode restringir muito a pessoa. Então, ele ficou de cara comigo porque foi, eu não sei se foi por causa desse caso, ou enfim, eu estava começando a atender uns casos de AT, né? E eu fui na escola dele e levei o 3DS portátil lá. Meu, não tenha dúvida, Bruno. Na hora que eu abri, juntou os moleques em volta. Tá ligado? Aí foi assim, fácil. É tão fácil fazer amizade assim. Né? E eu conto pros pais. Eu tinha amigo de locadora, eu tinha amigo de fliperama. Tá ligado? E era normal, a gente tem um ponto de encontro. Agora, a gente adotar um preconceito nosso, como pai, né? Você restringir ele porque ele não pode ter isso, você corta ele muito. Então, tipo, tem caso que a gente tem no consultório que o menino tem 14 anos e os pais não deixam ele jogar Fortnite. E a escola inteira joga Fortnite porque acha que o moleque vai, tipo, sei lá, matar alguém, pegar uma metralhadora e matar alguém por causa disso. Né? Então, enfim, essas coisas de ensinar repertório são muito importantes. Colocar ele como, assim, além de estabelecer uma operação motivadora, né, de você usar o jogo, os elementos de criatividade, de lúdico e tal, muito forte, você também usar como reforço. Né? Então, ele conversa com o menino XYZ, joga um pouquinho ali, sabe? Então, é importante a gente fazer isso. Sim, exatamente. Eu tô rindo aqui porque eu tô vendo... deu uma parada aqui no Túlio, dando uma tirada. Fliperama, o que é isso? O Túlio zoando a galera boomer. Mas eu peguei o resto da geração de fliperama. Foi o finalzinho, assim, mas eu gostei. Acho que a minha geração era mais a Lan House. Eu peguei a Lan House sair da escola e encontrar todo mundo na Lan House. Mas sensacional, você falou de ter aberto, pego o Nintendo 3DS na escola e juntou. Aconteceu algo muito semelhante na época que lançou o Pokémon GO. Eu também fui AT de escola e não podia usar eletrônico na escola. Conversei, expliquei, consegui. Cara, na hora que eu abri o jogo e dei pra minha criança, falei, captura os Pokémons aí no pátio. Acabou, as crianças, eu deixei ela capturar 10 minutos. Depois as crianças começaram a conversar, eu tirei o celular para eles lancharem e pronto, continuou a interação social no recreio no resto da semana. E assim, foi uma vez que eu abri. Depois a gente combinou, uma vez por semana só, a gente podia capturar Pokémon na escola, mas assim, foi uma vez e ajudou nesse ponto. Super. Sobre o Pokémon GO, Bruno, a gente montou os nossos primeiros grupos de saída por causa do Pokémon GO. Tá? Então, olha aí, que sensacional. Foi, tipo, eu lembro, o Túlio que tá aí, ele pode até lembrar, eu tava na casa dele, a gente tava, sei lá, comendo alguma coisa lá, etc. Eu tava no celular e vi uma notícia de um moleque que era autista e começou a sair de casa por causa de Pokémon. E na hora a gente parou e falou, mano, vamos montar o grupo agora, tá ligado? O grupo de Pokémon GO. A gente fez o primeiro grupo. Foi muito bom, porque São Paulo, quer dizer, Brasil foi o último continente, foi o último país a abrir o servidor. Então a gente tinha um PowerPoint tosco, assim, de folder, né? Na hora que saiu, a gente já anunciou e já começou a ligar um monte de gente, tal, justamente para isso, para pegar os meninos que gostavam de Pokémon, que ficavam jogando Pokémon em casa, e a gente começou a fazer grupos e tirar eles de casa, né? Para justamente caçar Pokémon. Então você consegue treinar repertório. A gente vai aqueles pontos, aqueles spot, né, que você consegue ter muito Pokémon lá. Então o moleque tinha que trocar ideia com outra pessoa desconhecida, ver que Pokémon tinha, etc. Né? Então esse foi o primeiro grupo que a gente montou aí. Né? Nossa, sensacional. Sensacional. É o trabalho que vocês desenvolvem, sou muito fã, Germano. Vocês do grupo D20, vocês são sensacionais. Sou fã de carteirinha, cara. E, Germano, já me fizeram um sinal aqui por conta do tempo, cara.
Então, eu gostaria de aproveitar e te agradecer de novo. Quero conversar contigo mais vezes em live, fora de live, sobre jogos, terapia, RPG. RPG, hein, cara? Tem Acho que falar que de RPG, de grupo, RPG. RPG, eu acho que a gente precisa fazer isso. E muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por compartilhar o seu conhecimento. Beleza, obrigado, agradeço muito pela oportunidade. Bem sinceramente, eu adorei ter esse espaço mesmo para falar sobre isso. Acho que a gente precisa falar mais disso. Como não tem na faculdade disciplina sobre jogos, não existe isso. Aqui no Brasil não, né? Mas acho que as pessoas têm que aproveitar a internet, assim como a geração faz, a geração Z, que pesquisa, vai atrás, acho que a gente tem que fazer isso, Sim, divulgar mesmo, né? Falar de uso. Quando a gente lançar o livro lá, que tem um capítulo sobre isso, então eu vou estar anunciando também na nossa página, tanto o grupo D20, como o Germano Henning e tal. E, enfim, eu agradeço muito essa oportunidade mesmo. Eu achei que foi super bacana, mais pro dia 2, né, que é dia do autismo. Acho que é muito importante a gente sim, sim. falar disso e tentar se aproximar desse mundo, que independente do quadro clínico que a pessoa tenha, independente disso, a tecnologia já está presente. Então, pode ser qualquer dia de Perfeito. qualquer outro diagnóstico. Tem que falar de tecnologia mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Germano. E pessoal que está aqui na Isso. live, logo que a gente finalizar essa live, vai ter uma live logo em seguida da Raquel, da psicóloga Raquel, e da fonoaudióloga Renata. E então, continuem por aí, que já já vai começar, tá bom, pessoal? Obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Forte abraço e abraço, Germano. Até a próxima. Valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau.